Olá pessoal, tudo bem? Como ficou acordado durante a aula síncrona, a gente decidiu colocar esses assuntos que a gente estava vendo, dos últimos assuntos, né, dos últimos conteúdos, que estavam de forma teórica sobre a aplicação do R. Né? Então, aqueles algoritmos produzidos de forma teórica, eles vão ser agora transformados no R, né, com a sintaxe do R, para dar uma ideia de como transformar, né, aqueles algoritmos para a sintaxe do R e conseguir aplicar e realizar as atividades que vão ser passadas, né? Então aqui no gerador congruencial linear já foi transformado na distribuição uniforme. Então isso aqui não é mais novidade, que é bem do iniciozinho, né, da disciplina. Então, mas está aqui, ó, GCLU, gerador congruencial linear uniforme. Tem os parâmetros A, B, né, que são os coeficientes lineares, né, e angular. Coeficiente linear e angular, né, o x0 que é o ponto de início, né, da geração, o m é o qual vai ser retirado o mod, né, o resto com relação a m, e n é o tamanho da amostra. Então aqui tem os valores, né, gera um vetor auxiliar vazio, aí o alce 1 vai ser exatamente o resto dessa divisão, para i de 2 até n, por que não de 1? Porque 1 já tem aqui, ele começa com o valor inicial. Os demais serão gerados com base nos antecessores, né? Então vai ter um lag na geração. Então aqui, para ir de 2 até n, aí vai gerar os n-1 próximos valores, né? Então aqui ele vai retornar o alce dividido por 100.000, que é para retornar valores entre 0 e 1, né? Então tá aqui, ó, tudo direitinho. Aqui é porque o gráfico fica apertado, tá, gente? Então, está aqui para geração de valores, valores de uma distribuição uniforme, né? Entre 0 e 1. Aqui eu tenho a função de distribuição exponencial, então aqui através do método da inversão, né? Trabalha com a função de distribuição acumulada da exponencial, aplica o método da inversão, e que eu já tenho a função, né, para gerar valores de uma distribuição exponencial, né? Então, tá aqui o gráfico, o histograma, né, da geração desses valores, assim, bem... que segue, né, a distribuição exponencial, ok, gente? Então também não é mais novidade, que já foram apresentados, tá? Agora que a gente já vai começar a trabalhar especificamente com um conteúdo já novo, né? Que é a parte de distribuições truncadas. Então aqui eu tenho esse comando aqui, essa função detrunc, né? É uma função que tem esses 4 argumentos, né? O x é o valorzinho que vai ser atribuído, né? O spec é um caractere no caso. O a é o limite inferior e o b é o limite superior, que vai truncar essa minha densidade, tá? Então vejam aqui que o d aqui, tá, gente, é de densidade, ok? Então aqui, ó, o que é que eu vou ter, né? Eu vou repetir um valor de 0 até o tamanho, né, o comprimento desse vetor. Aí eu vou aqui, ó, g, tá, que é a densidade, vou get paste, ou seja, vou gerar uma distribuição, ó, d com spec, né, sep. Aí aqui ele vai colocar a função, né? Então aqui, ó, por exemplo, se eu colocar aqui um spec, por exemplo, norme, ele vai colocar aqui denorme, né? Se eu colocar aqui exponencial, desp, e assim vai, tá? E da mesma forma aqui para distribuição, ou seja, aqui eu vou ter uma distribuição acumulada. Então, o gzinho para densidade e o gzão para função de distribuição acumulada. Então, aqui, ó, o tt, né? Para x maior ou igual que a e x menor ou igual que b, ou seja, ele vai estar apenas nesses valores, né? Então, o que vai ser? Ó, o gzinho, né? Dentro desse intervalo, né? Maior que a e menor ou igual que b, do x só dentro desse intervalo. Então, vai ser uma densidade, né, dentro desse intervalo. E vai ser essa função. Que função? D e o caractere que a gente vai colocar. Denorme, desp, dbinome, d gama, d beta e por aí vai. Sobre g, né? Aí o que? Aí já vai entrar na fórmula, né, no conceito, né, de uma distribuição truncada. G de B menos G de A, ou seja, é a função de distribuição acumulada no ponto B menos a função de distribuição acumulada no ponto A. Tá? Então vai retornar o TT. Então aqui, ó, foi compilada a função. Aí eu vou colocar aqui um exemplo, né? No caso,
para a distribuição, tenho que aumentar um pouquinho aqui. Tenho que colocar aqui um exemplo, né, para distribuição exponencial. Opa, tinha que colocar aqui, que é os outros argumentos da função, tá? Porque tem esses outros pontos aqui que são funções. Por exemplo, a denome tem os argumentos da própria função, então ele vai ter que ter esses para dizer que é o da função que vai ser utilizado. Então aqui, ó, eu tenho exemplos de distribuições exponenciais, tá? Que é exponencial 1 completinha, tá? Sem truncamento. Aí aqui é a exponencial 1 truncado de 0 a 1. Então ela só vai ter o ponto de 0 até 1 de densidade. Vejam que a gente aumenta a densidade dela, porque mesmo ela sendo truncada, ela tem que ser uma legítima densidade. Então ela vai ter que integrá-la de 0 a 1, ter que dar 1. Então é natural que ela aumente a sua densidade. E aqui eu estou em exponencial truncada, né, até 2, né? Ou seja, ela vai ter densidade apenas de 2 até infinito, ok? Então aqui, ó, truncamento, né, entre 0 e 1, de 2 a infinito, e aqui uma exponencial completinha. Vocês podem trabalhar na mesma ideia para uma distribuição normal. Posso trabalhar com a distribuição normal truncada, né, de 0 até infinito, de 0 até 1 e por aí vai, tá, gente? Vai depender da ideia. Mas fiquem à vontade para explorar, construir gráficos. Aqui é só uma ideia para vocês, tá? Que vocês aprofundem mais e tenham noção desses conhecimentos, ok, gente? Aí continuando, né, para a gente agilizar um pouquinho. Então aqui, ó, tem o método da distribuição exponencial truncada. Outra forma de fazer, tá? Vou afastar um pouquinho aqui. Então vou ter aqui, ó, a inversão de acordo com a distribuição exponencial, tá? Geração de valores de uma distribuição exponencial truncada. Então aqui ele já vai gerar valores de uma distribuição exponencial truncada. Enquanto aqui ele gera a densidade, né? Aqui a gente vai estar trabalhando com a geração de valores de uma distribuição exponencial truncada, certo, gente? Então no caso aqui especificamente é exponencial. Se for outra, como é que vai funcionar? Só um exemplo, né, aplicar o método da inversão, tá? No exemplo aí da aula eu tenho essa função aqui, ó. Pronto, aqui já vai ser a nossa amostragem por rejeição, tá? Só colocar aqui uma divisão para ficar bem claro, tá? Para não gerar confundimento. Amostragem por rejeição. Então aqui, ó, vai ser o próprio exemplo que foi dado na aula teórica, né? Então tá aqui, eu tenho essa densidade x2 exponencial de menos x, tá? E a função g de x que vai auxiliar, né, na amostragem por rejeição vai ser uma distribuição uniforme, né? De 0 a 1. Então aqui, ó, vou começar aqui na minha iteração iniciando o contador, que é i igual a 1. N vai ser o número de informações que eu vou gerar, no caso aqui 10.000 valores, né? E o x vai ser um vetor vazio. Então vejam aqui como é que funciona o algoritmo. While i menor ou igual que n. O i inicialmente ele vai ser 1. O n vai ser o número de valores que eu vou gerar. Então o que é que ele vai fazer? Vai gerar aqui a distribuição, né, que foi sugerida aqui, que é a exponencial, tá, gente? Aliás, essa RTESP de 1, 1, 1, tá? Só substituir aqui. Aí, U vai ser a função G, né, gerada um valor de uma distribuição uniforme. Aí aqui coloca, já foram feitas as contas, né, e o valor foi y2, né, tá lá no slide. Então, se o esse valorzinho aqui for menor ou igual que é elevado a 2, que vai ser o valor, tá? Substituído dentro dessa função ao quadrado. Então, o xi vai receber o valorzinho aqui gerado por essa distribuição. Se isso não acontecer, eu aumento o contador, né? Se isso acontecer, eu aumento o contador. Ou seja, i vai receber i mais 1, né? Então, eu vou sempre entrar nesse laço do enquanto até que o meu número de amostras seja
igual a n. Ok, gente? Então aqui eu vou compilar, né, que fica mais claro a lógica para vocês, tá? Aqui os valores de x gerados e o valorzinho plotado e o histograma. Então aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Novamente, enquanto i menor ou igual que n, ou seja, o número de observações que eu vou gerar, eu vou gerar um valor de e, né? Então só olhar lá no slide. Aí se u menor ou igual que esse é 2, tá? Que é o valor gerado aqui com base nessa exponencial, nessa função aqui que foi gerada aqui. Então eu vou atribuir esse valorzinho gerado do e à minha variável que eu desejo gerar. E o contador recebe mais um. Se isso não acontecer, né, aí eu fico entrando no while até ele gerar um valor. Então, um método iterativo que às vezes, dependendo da densidade, demora bastante para gerar. Tá? Mas como o R tem parâmetros computacionais muito bons, né? Então eu até falei isso no começo da disciplina, é um programa bem otimizado em termos numéricos, então isso agiliza bastante. Tá? Aqui, né, essa parte aqui foi o algoritmo em si mostrado nos slides. Aí aqui é uma função, tá? Ele faz a mesma coisa, só que ele transforma numa função. Ó. Então ele vai gerar n valores, né? A distribuição já está lá, a densidade. E aqui, ó, só substituindo essa função AR para não precisar ficar gerando, ficou mais fácil para a gente trabalhar com essa função AR, né? Então é o y vai gerar esses valorzinhos dessa distribuição, dessa densidade de interesse, né? Que é x2 exponencial de menos x, ok, gente? Bom, então essa vai ser a primeira parte, ok? Em seguida, né? Cadê? Pronto. No segundo exemplo, né, que vai ser o caso da primeira questão, daqueles 4 exercícios, né? Eu vou ter o interesse em gerar uma distribuição beta, né? Então aqui eu tenho uma sequência de valores de uma distribuição beta, que tem esse formato aqui no gráfico, tá? De uma beta 2, 2, ok, gente? Então aqui ele vai colocar os valores de uma distribuição beta, tá, gente? Que é com a função densidade, tá? E aqui o beta de 2, 2 vai ser aquele valor, é 1 sobre beta de AB, né? Vezes x elevado a menos 1 vezes 1 menos x elevado a b menos 1, né? A densidade da beta. Então aqui eu vou ter, ó, 1 sobre beta de AB, né? Essa parte constante da distribuição beta, vezes x elevado a menos 1 menos x elevado a b menos 1, né? Então aqui é só para mostrar que os valores são iguais, né? 1,5 para d beta, para a beta gerada com base na densidade que a gente conhece, a densidade está fazendo uma funçãozinha, ok? Então aqui, ó, vou gerar os valores aqui, ó, f de x1, tá? Tem aqui o valorzinho x1, aqui é conforme a função que a gente colocou, e aqui de x2, ó, conforme a densidade já programada previamente no R. Então, só para mostrar aqui, coincide. Eu coloquei aqui x1 e x2 na mesma densidade, né? Mas como o gráfico ficava igual, parecia que não existia mudança na janela do gráfico. Então, ó, a densidade G, que vai auxiliar na amostragem pela rejeição, vai ser a uniforme 0,1, tá aqui, né? E aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, EZ-RAS, que é a razão, né? Vai ser a razão da beta dividido, é a própria notação da teoria, né? Vai ser a razão entre f de x sobre g de x. F de x está aqui, vai ser a nossa densidade. E o g de x vai ser uniforme 0,1, só 1. Tá? Então, ele vai retornar aqui o valorzinho, tá tudo dando certo. Então, na sequência, ó, é plotado esse gráfico, que esse gráfico seria equivalente à razão, né, da uniforme, da beta pela uniforme. E pela própria notação, aquela constante, uma das formas dela é calcular o máximo, né, dessa razão, de f sobre g de x em x. Então, calculei que a constante deu 0,79. Aplicação pura da definição. Vocês podem ver isso no slide 62 do material, quando vocês estiverem vendo as aulas, tá? Aí aqui eu gerei essa função AR beta, tá? Então, ele vai colocar aqui essa função. Deixa eu compilar aqui. Então, ó, aqui, ó, mesma ideia. Ele vai gerar
né, N valores de uma distribuição beta AB. Né? Aí aqui, ó, inicializando o contador, né, I iniciando de 1, alce igual a um vetor vazio, né? Enquanto I menor ou igual que N. Então ele vai fazer isso N vezes. E em cada passo ele vai fazer o seguinte. Ele gera o valor desse Ezinho, que é uniforme, tá? Dividido pelo U, que é uniforme. Os dois de 0 a 1. Então ele substitui esse valorzinho de E dentro da beta. Tá? É só aplicar na própria teoria. Se esse vetor auxiliar, tá? Se atender essa condição aqui, se for menor ou igual que o valor da beta dentro desse valorzinho de E, né, o auxiliar vai receber esse valorzinho gerado por essa uniforme aqui. E o contador vai receber I mais 1. Né? Aí ele inicia aqui. Se isso não acontecer, ele fica fazendo até gerar o primeiro valor. Tá? E aí aqui, como já é uma função R beta, foi pré-programada aqui. Tá? Então vou limpar aqui o console, gero. Então tá aí os valores. Ok, gente? Tudo funcionando direitinho para vocês. No exemplo 3, eu não vou nem, já tem feito aqui, mas eu não vou nem mostrar, porque senão eu já estou fazendo demais pela atividade, né? Então, mas está aqui, vai ser uma ideia muito semelhante, né? Ele vai gerar uma distribuição que é uma densidade 2 sobre raiz de 2π, esp de menos meio de x2, né? Então está aqui o valor dessa densidade, né? Então aqui a exponencial 1 vai ser a função g de x. Aí aqui eu vou ter a razão, né, dessa distribuição pela exponencial de x e pego o valor máximo para achar a constante. Né? Então a constante aqui vai ser 0,79, que é mais ou menos esse ponto aqui, ó, que maximiza essa função razão aí da densidade que vai ser desejada, que a gente deseja gerar, né, com relação à minha função exponencial 1. Aí está aqui o algoritmozinho, né, que vai ser atividade para vocês, tá? Mas ele vai gerar o valor dessa distribuição e está aqui, né? Basicamente vocês vão ver que distribuição vai ser quando vocês estiverem trabalhando, ok, gente? O exemplo 5 da mesma forma, né? Não vou fazer muito por vocês, porque senão aí já estou entregando de bandeja o exercício, né? Continuando aqui, ó, razão de uniformes, que é o próximo assunto. Então aqui é a distribuição Cauchy, isso aqui é o exemplo da sala, né? Que tem no material. Então, ó, gera a distribuição Cauchy e a função aproximada, né? Então aqui eu estou pegando aqui 1 sobre π, que é a parte constante, e aqui só a parte que depende da variável x. Então, quando eu plotar os valores, ó, a gente vai ver, ó, que as funções têm mais ou menos, tem o mesmo formato, né? Mas obviamente por não ter a constante, uma vai ter a densidade menor, né? Então vamos pegar a função h de x, que é pelo próprio método da razão de uniformes, que é aqui, ó, a função v sobre u, lá já foi calculado, já foi apresentado como foram feitos os cálculos, né? Então só substituir o v sobre u lá na densidade, né, que é essa aproximada, que é 1 sobre 1 mais x2, ele substitui x2 por v sobre u. Para estudar alteração, substitui naquela 0 menor ou igual que u, menor ou igual que raiz de h em v sobre u. Né? Então tá tudo lá explicadinho. Só que é a função h de x e entra aqui no algoritmo. Né? Então o que é que ele vai fazer? Ó? O contador inicializado, vou gerar 1000 valores e um vetor aqui vazio. Né? Então enquanto i menor ou igual do que n, né? Ele gera duas uniformes. Né? Essa aqui é a mais fácil porque só utiliza distribuições uniformes. Né? Então aqui, ó, de 0 a 1, né? E aqui de menos 1 até 1. O que seria isso? Que essa distribuição aí, ela é dentro daquelas variações, né? Que você quer gerar entre, por exemplo, se quiser gerar valor de um real, de uma distribuição que pertence ao suporte dos reais, vai de menos a até a e de menos b a b. Se for do conjunto dos não negativos, de 0 a A e outro de 0 a B, e assim vai, tá? Então, esses são só exemplos de gerações que eu coloquei aqui, mas poderia mudar também. Então, aqui o auxiliar, o 2 mais V sobre 2, né? E o I e V são esses valores dessa distribuição
uniforme, né? Aí aqui, ó, se esse vetor for menor ou igual que 1, esse é auxiliar, né? Foram feitas lá as inequações. O xi, ou seja, o valor que eu quero gerar dessa distribuição por x, vai receber v sobre u, essa razão de uniforme, né? E o contador vai ser incrementado da unidade, então ele vai para o próximo laço do while, né? Se isso não acontecer, ele vai ficando nisso até achar um valorzinho, né? Porque seja correspondente à distribuição uniforme, incrementa o contador e passa para o segundo valor dessa distribuição até fechar, no caso, os 1000 valores. Tá? Então, vou mostrar aqui o algoritmo funcionando, né? Perfeitinho aí a distribuição por x. E esse mesmo algoritmo foi produzido em termos de uma função, né? Então, está aqui a função, mesmo algoritmo, só que ajustado para uma função, né? Então, aqui fica mais fácil se eu quiser gerar 50, 500 valores, né? Então, facilita bastante para a gente, né? Transformar o algoritmo em si em uma função, tá? Então, a ideia é bem simples com base no que está lá. Aí vai a segunda parte, a gente já foi em distribuições truncadas, né? Amostragem por rejeição, razão de uniformes, algoritmo de Box-Miller. Então, o algoritmo de Box-Miller já tem toda a demonstração do slide e corresponde a essa expressão, né? Eu vou gerar uma distribuição normal bivariada, aqui eu vou gerar, no caso, 100 valores, só substituir nessa fórmula, né? Tem toda a demonstração lá, inclusive com jacobiano. Então lembra muito um pouco o método da inversão, né? Gera valores de U, né? O 1 e o 2, duas uniformes entre 0 e 1, e substitui aqui, x1 e x2. Então, a equação já está lá, não adianta eu ficar falando que o histograma da primeira e o histograma da segunda, tá? Muito semelhantes, obviamente não vão ser perfeitos de uma distribuição normal, bem simétricos, mas tendem a isso, tá, gente? À medida que eu for aumentando aqui o número de amostras, né, ele vai ficando mais normal, né? Ou seja, mais perfeitinho, né, mais simétrico, que é o princípio do teorema do limite central, né? Só para confirmar. Então tá aí o box plot também, que deixa bem evidente essa simetria, né? E aqui eu fiz umas coisinhas, né, com esses pacotes. Basicamente eu vou só plotar a densidade, tá? Então foram gerados esses valores e eu quero plotar. Então tá aqui a densidade, né, de F1, só de F1, tá, gente? E F1 vai ser a densidade normal, tá, de x1 e x2. Então aqui tanto já plota só essa imagem, né, com tracejado, né? Deixa eu até mudar aqui F1. Pronto. E aqui o contorno ele já coloca esses contornos aí em torno, que basicamente são elipses de confiança, né? Que eu também falei um pouquinho lá na aula, que é para construir as regiões de probabilidade, né, em torno do zero, né? Ou, no caso, em torno da média, né? E também a gente pode fazer, para essa distribuição, Não deu certo? Estranho. Tinha feito antes, não deu certo. Ah, tá aqui. Então aqui, ó, gente, ele mostra aqui, ó, F1, né? Podia até mudar isso aqui, tá, gente? Mas aqui eu tenho a densidade, né? A variável x1 e a variável x2, aqui f1 e y, tá? Que basicamente vai ser a minha função de densidade da normal bivariada, tá? Então ele gera os valores de uma normal bivariada e a gente pode plotar para ver o comportamento. E vejam que à medida que a gente for mudando esses parâmetros aqui, eu vou poder manipular essa figura, né? Colocá-la, rotacionar para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, né? Então fica a critério de vocês aí depois mudarem esses parâmetros para ver como é que vai mostrar, tá? Qual a melhor forma de exibir esse formato. Eu coloquei bem de frente com essa inclinação, ok? Aí aqui a última parte é a geração de variáveis discretas, ok? Então aqui eu coloquei a Bernoulli. A ideia vai ser bem simples, como foi mencionada lá, né? Então, ó, RBEC, eu já coloquei aqui uma função, NP, né? Então vou gerar, digamos aí, 100 valores de uma distribuição Bernoulli com parâmetro P.
né? Então aqui é bem simples, né? A distribuição binomial Bernoulli ela só tem um x, né, com um parâmetro de probabilidade. Então 0,5, se for abaixo daquele valor até 0,5, x igual a zero. Se você gera um uniforme, né, perdão. Se esse valor dessa uniforme entre 0 e 1 estiver abaixo de 0,5, x recebe 0, se não, 1, e assim vai. Tá? Então é muito simples gerar o da distribuição Bernoulli. Tá aqui. Então gerei aqui no caso 10 valores com probabilidade 0,3. Se eu quiser gerar vários e vários valores dentro, como já é uma função, posso gerar quantas vezes quiser, né? Posso gerar aqui 10, 1000, por aí vai, né? Por isso que essa é uma das vantagens de construir uma função, né? Pois bem, continuando aqui, essa parte ela é bem delicada, tá, gente? Porque assim, eu não quis usar, tem o pacote dplyr, dplyr, que ele tem algumas funções de banco de dados que eu uso, mas eu não quis usar aqui para não colocar um pacote a mais. Mas se eu quiser gerar uma distribuição binomial com n igual a 5, como é que funciona? Tá? Vou gerar aqui o rbin, né? Function np, aqui p vai ser a probabilidade de sucesso, né? Aí eu coloco um vetor aqui vazio e gero o valor aqui, ó, para i de 1 até n, que é o número de valores que eu vou gerar. Gero em cada passo desse laço, né, eu gero o valor de uniforme 0, 1. Então aqui, ó, alce, alce, ou seja, o primeiro valor. Se o gerado estiver abaixo da distribuição de probabilidade acumulada de uma distribuição binomial, ou seja, não tem, de 0 a 5 eu tenho até p de x igual a 0, depois entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4 e assim vai. Então, se u for menor ou igual que essa probabilidade acumulada, recebe 0. Se não, aí se tiver maior ou igual, maior que 1, né? E menor ou igual que 2, recebe 1. E ele vai fazendo sempre nesses intervalos de acordo com a função de distribuição acumulada, como bem foi mostrado lá na parte de geração de variáveis discretas, né? Então, é fácil, mas é muito trabalhoso. Porque se eu tiver uma distribuição binomial com 50 valores, vai dificultar, ou então eu tenho que aumentar a minha otimização computacional. Porque aqui, ó, se u for maior ou igual que essa probabilidade acumulada, um pouquinho maior que 4, né, acima do valor 4, até o 5 vai receber o 4. Se não, ou seja, ela vai estar maior do que 5, né? Então ele vai receber o valor 5 e fecha, né? Então tá aqui. Então coloquei aqui até um table para facilitar a visualização, ó. Querendo gerar aqui 100 mil valores de uma distribuição binomial, né? 5, 0,5, né? Eu vou ter aqui, ó, 3.190 nessa geração, 3.192 zeros, 2.993 valores 5 e aqui 31.026 o 2 e assim vai. Ou seja, à medida que eu for aumentando o número de ensaios da minha binomial, eu vou aumentando a complexidade no sentido de escrita, né? Por isso que eu já coloquei aqui, que a gente chama isso de indentação, né, na computação, que é para deixar um algoritmo mais organizado, fácil de identificar aqui o início e o fim aqui desses if-elses, né? Então, por exemplo, a distribuição binomial, a Poisson, vai de 0 a infinito, dificulta bastante, né? Mesmo sabendo que, de acordo com o valor do parâmetro, a maior concentração vai estar ali em torno de 0, 1, 2, 3, mas à medida que passa, você não pode garantir que você vai truncar a distribuição, por exemplo, no 10. A partir dali, tudo que gerar vai ser 10 acima dessa probabilidade. Por mais que seja baixa, mas aí você praticamente exclui a chance dos outros valores de uma distribuição Poisson, né? Mas até uma distribuição Bernoulli binomial, essas distribuições que são finitas, né, de 0 a n, né, que é a grande minoria, né? Por exemplo, a geométrica também não é. Então, são distribuições que exigem, né, uma dificuldade a mais aí para a geração desses valores, se for utilizar os comandos básicos do R, ok, gente?
Mas tá aí, eu vou disponibilizar esse material também no Siga e é isso, a gente vai tirar a dúvida mais tarde. Ok, gente? Até mais e a gente se fala.